É isso aí, galera. É muito bom ser casado, né? Porque a esposa fala o que você está pensando, né? O pastor, você concorda comigo, né? Você sente, aí pum, ela fala. Mas a gente está muito feliz e antes de eu prosseguir, eu quero só falar uma coisa. Eu estava sentindo muito isso que a Isabela estava falando. Agora, que vocês nasceram por um tempo que se chama hoje, que se chama agora. Vocês poderiam ter nascido há 100 anos atrás, como ela falou, mas você nasceu agora. E eu queria que você virasse para a pessoa do teu lado agora e falasse assim: você é a resposta do sacrifício de Jesus. Cara, para pensar nisso. Jesus, ele veio na terra, ele morreu e ele conquistou a vida eterna para você. E automaticamente agora você é um filho de Deus, você tem um chamado, você tem uma herança, você tem uma identidade e você nasceu por um tempo que se chama hoje. Faz sentido? Você está aqui, cara. E Deus, ele quer fazer algo grande nessa manhã. Quando a gente estava vindo para cá, eu estava pensando algumas coisas. De São Paulo para cá. A primeira coisa que eu pensei é que Retiro sempre chove, né? O sol acabou de abrir. Eu estava falando assim, cara, Retiro, marcou Retiro, vai ter que fazer chuva, vai todo mundo ficar sem piscina, ninguém vai jogar bola. A segunda coisa que eu pensei foi que eu comecei a orar por vocês e eu senti o coração de Deus muito forte para vocês. E cara, isso que a Isabela falou é verdade. Geralmente eu fico na adoração meio tentando entender o ambiente e tentando entender o que está acontecendo, mas na verdade não tem como entender o que aconteceu aqui, cara. Vocês são muito apaixonados por Jesus. É sério. Infelizmente tem lugar que a gente entra, eu fico, Jesus Cristo, toca outra música aí, pelo amor. Mas cara, vocês carregam muita fome, muita paixão. E eu estou muito feliz de falar com vocês porque eu creio que vai ser fácil, porque vocês já estão com fome. Eu estava ali só orando, eu falei, Deus, fala para o Danilo nem me chamar, Jesus, vamos ficar no momento da adoração aqui, vamos permanecer na adoração, que vai dar tudo certo. E cara, eu só queria concordar com a Isabela sobre essa questão de que tudo que nós falarmos aqui, você tem acesso a isso, porque você é um filho de Deus. Amém. E cara, quantos de vocês sabem que Deus ele te deu, quando você nasceu de novo, você recebeu um espírito de adoção? Amém. Vocês sabem disso? Amém. Então agora vocês não são mais órfãos. Vocês não precisam ter mais medo. Ontem eu estava orando e eu senti que Deus ia quebrar muito medo nessa manhã. E vocês cantaram 3 músicas sobre medo. Eu falei com a Isabela, eu falei, caraca, estou sentindo algo sobre medo, que estranho. E nada melhor do que combater o medo do que com a alegria e o amor de Jesus, porque o amor passa fora todo medo. E velho, a gente está muito, muito, muito apaixonado e muito empolgado por estar aqui com vocês. A gente vai falar um pouquinho sobre missões e eu soube que vocês fizeram uma gincana e vocês estão fazendo a gincana, se separaram pelos continentes, né? Eu queria saber uma coisa aqui, quem está com a Ásia? No final daqui a gente vai conversar ali atrás. Índia, Ásia, Tailândia, Nepal, Tibete, tudo isso. Opa! Indonésia, cara, a Indonésia é lindo. E a Europa, quem tá com a Europa aqui? Cara, a Europa ela precisa de um mover de Deus. Está acontecendo muita coisa lá agora, mas eles precisam de pessoas apaixonadas, filhos que vão carregar o amor e levar o amor do Pai lá. Hoje em dia tem muita gente falando sobre missões e todo lugar que a gente vai, a gente escuta sobre missões, a gente está na internet, a gente está pregando sobre missões. Só fazer uma pergunta aqui, quem conhece a gente da internet? Caraca, eu recebi um monte de mensagens de vocês, eu quero conhecer todos vocês depois. Eu até falei com a Isabela, eu falei, cara, essa igreja deve ser muito grande, porque todo mundo mandou mensagem pra gente. Eu falei, cara, esses jovens estão muito apaixonados por Jesus. E só uma coisa engraçada, só para complementar aquilo que a gente falou, que nós somos normais. Esses dias a gente estava na igreja, na Monte Sião, e a gente foi num culto que parece que todo mundo que segue a gente na internet estava nesse culto. E é meio estranho, tipo, a gente não é muito acostumado com essa questão de vamos tirar foto, vamos fazer isso, porque a gente está sempre fora do Brasil, né?
E geralmente ninguém lá fora do Brasil conhece a gente. Então a gente foi nesse culto, todo mundo estava falando e todo mundo chegava assim pra gente, cara, vi você na internet, e vamos tirar uma foto, vamos fazer aquilo. E eu pensava, eu falei, gente, a gente só é pessoa normal, velho. Se ele andar comigo, eu acho que ele vai se escandalizar, ele vai nem querer, ele vai me dar um follow do Instagram. E a gente tá... e a gente saiu da igreja, e eu lembro que estava na porta da igreja assim, e veio um cara, deu um tapão na Isabela e falou, aí, eu te conheço da internet. Eu quase que eu aproveitei para dar um soco nele. Eu falei, cara, que isso? Aí a gente saiu Eu ganhei esse relógio aqui, cara. Esse negócio não para de apitar. Eu fiz até um story sobre isso, vocês viram? Ninguém viu, né? Eu fiz um story, eu ganhei. Ninguém viu, né? Eu ganhei esse relógio, cara. Eu não sei parar de botar. Enfim. E onde que eu tava? Aí a gente tava lá e o cara deu um tapão na Isabela. A Isabela ficou rindo, tipo, eu achei engraçado, eu fiquei meio assustado assim, né? E depois a gente saiu, foi no McDonald's. Aí a gente estava com algumas pessoas assim no McDonald's, eu falei, cara, pronto, aqui dentro não vai acontecer nada, né? A gente está num restaurante, a gente está num lugar assim, vai dar bom. Daqui a pouco a gente está na mesa conversando assim, aí chegam dois jovens e falam, cara, eu conheço você da internet, vocês impactaram muito a minha vida, e eu vi o meu chamado hoje com a minha namorada e tal, e cara, foi muito bom que vocês falaram no vídeo, e eu até vi o vídeo que a Isabela chorou pra caramba e fez um mapa no chão, não sei se vocês viram esse vídeo. E a gente falou, caraca, que legal, velho. Aí eles pediram pra tirar uma foto, a gente tirou uma foto. Eu falei, pronto, agora acabou, agora bateu a cota de hoje. Aí eu fui pedir meu lanche. Fui pra fila, tô na fila escolhendo lá, tem o ângulos, tem tudo, e eu pensando, né? Caraca, tá caro, na Ásia é muito barato. Do nada, velho, do nada. O cara vira do meu lado assim. Vem cá, rapidinho, Fica com vergonha não. Eu tô assim, parado, sem fazer braço cruzado. Tô vendo meu lanche, aí o cara tá assim do nada, aí fala assim, caraca, Gabriel. Sua barba é muito ungida, velho. Sua barba é muito ungida, velho. Eu olhei assim. Cara, quem me conhece sabe que eu sou muito explosivo, eu sou muito assim alegre. Quando ele fez isso, eu fiz assim, ó. Aí eu fiquei chocado, falei, mano, esse é o limite. Aí o cara que tava pagando, ele pagou, ele falou, é verdade, Gabriel, vem aqui. Começou a alisar minha barba, me passa a tua unção. Tipo, eu fiquei... Cara, eu fiquei assim, ó. Falei, tipo, quem é você, velho? Me disse teu nome, eu posso orar por você, me disse teu nome. Aí eu pedi meu lanche. Sentei na mesa lá e todo mundo conversando, né? A mulher fala bastante. Aí, todo mundo falando assim, e a Isabela fala pra caramba. Daí eu quieto assim, né? Eu falei, cara, eu acho que eu acabei de ser molestado ali. Eu acho que eu fui abusado ali, o cara começou a alisar minha barba, velho. E o pior é que o cara sentou na mesa do lado assim, aí ele comia assim, ó. Eu falei, Jesus, segura esse cara aí. Não deixa ele fazer nada não. Mas enfim, isso é só para falar para vocês que nós somos normais. Vocês não precisam meter a mão na minha barba. Você não precisa. Amém? Não precisa meter a mão na minha barba, pode conversar, a gente é bem de boa. E por que a gente está falando isso? Porque a gente só quer trazer essa realidade para vocês, de que nós somos pessoas normais. E Deus ele escolhe pessoas normais para fazer grandes coisas. Todas as pessoas que Deus escolheu na Bíblia, a gente pensa assim, cara, esses caras foram sinistros. Esses caras nasceram em berço de ouro, eles tiveram a melhor educação. Sim, teve pessoas que tiveram isso. Mas Deus ele não vê a sua realidade, ele vê o teu coração, cara. Ele pode te usar onde você está, da maneira que ele quiser, do jeito que você está hoje. Você só precisa estar disponível para isso. Amém? Amém. Então vamos lá. Voltando, a gente hoje está falando muito sobre missões e conferência de missões, congresso de missões, vídeo de missões, todo mundo missionário. E até esses dias a gente entrou no Uber, a gente começou a conversar com um cara do Uber. Aí eu falei, cara, nós somos missionários e a gente viaja. E aí eu contei mais ou menos para ele assim, né? Por
porque eu não sabia se ele era cristão ou não. Aí ele falou assim, cara, eu quero essa vida pra mim, eu quero viajar, vocês viajam pra caramba, vocês estão só no avião, vocês estão conhecendo os países. Isso que ele não sabe que a Isabela foi mordida por um macaco, não sabe que a gente foi perseguido, não sabe que um monte de coisa aconteceu. Nesse dia eu comecei a pensar, eu falei assim, cara, tem muita gente falando sobre missões, mas ninguém de fato sabe o que significa missões. E nós hoje temos dedicado a nossa vida para trazer um esclarecimento sobre missões. Porque hoje todo mundo pensa que missionário é aquele cara que sofre, que tem que morrer, que passa fome, que na maioria das vezes é velho. Todo mundo fala assim, nossa, você é tão novo, você tem quantos anos? 17? Fala, não, cara, é que eu amo Jesus mesmo, a gente foi, a gente se entregou a nossa vida. Então, a primeira coisa que eu quero construir aqui é o que de fato, verdadeiramente é missões. A gente vai... Você está com sua Bíblia aí? Só para... Vocês trouxeram a Bíblia? Amém. Tá. Eu vou falar algumas passagens rapidinho, só para a gente ter um entendimento melhor do que é missões. E no final, eu não me responsabilizo pelo que vai acontecer, porque eu nunca sei e Deus ele vai falar. Tá. Mas a primeira coisa que a gente precisa entender sobre missões é tentar entender qual é o coração de Deus para missões. Para a gente entender sobre isso, vamos lembrar lá de Gênesis. Você lembra comigo lá em Gênesis? Volta sua mente lá para Gênesis. Gênesis 1, Deus está construindo todo o universo. Aí Ele construiu os céus, a terra, as aves, tudo que a gente conhece. E daí ele para e ele começa a construir o homem. Vocês lembram disso? Aí o que ele fala? Façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Então Deus ele criou tudo. Tudo que foi criado, tudo que foi feito, tudo que existe, foi criado nele. E daí ele pega e cria a melhor criatura do mundo, o homem. E o homem se parece com ele. Isabela falou que acha que era mulher, mas é o homem. E daí, olha para a pessoa do seu lado agora e fala assim, cara, você é muito lindo. Você é muito linda. Você está com o dente sujo ainda do café da manhã, mas você é muito lindo. Mas você foi feita a imagem e semelhança de Deus. Nós fomos feitos imagem e semelhança de Deus. Tá, então vamos lá. Gênesis 1, 26. Você não precisa abrir, que eu vou falar bem rapidinho. Está falando assim, então Deus disse, façamos os homens a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Então o homem foi feito segundo a imagem de Deus, segundo a característica de Deus, segundo o pensamento de Deus. Tudo que estava em Deus, ele pegou e ele colocou dentro do homem, colocou dentro de você. E aconteceu o que aconteceu. A gente sabe que o pecado entrou no mundo, o homem e a mulher pecaram, e naquele momento em diante, Deus começou a traçar um plano para resgatar o coração do homem de volta para ele. Aí que começa o sentido de missões. Missões não é algo que vem de hoje, missões não é algo que a gente está fazendo agora, no século XX. Missões está no coração de Deus, porque está no coração de Deus desde o princípio, recuperar o coração do homem para ele. Você está entendendo? Tá, Gênesis 3:8. Eu vou ler aqui rapidinho. Eles ouviram a voz do Senhor que passeava no jardim na viração do dia, e por isso se esconderam na presença. Então para pensar nessa cena. O homem foi criado, o homem tinha intimidade com Deus, ele tinha acesso à presença de Deus, ele era feito conforme a imagem de Deus, e agora entrou o pecado. E dá uma pausa aqui. Tem muitas pessoas hoje pregam sobre o que foi perdido naquele dia no Éden, sobre a autoridade do homem, sobre o poder do homem, sobre a influência do homem. Tudo isso é verdade, mas a primeira coisa que foi perdida naquele momento, onde o homem pecou, foi a fome pela presença de Deus. Ele se escondeu, cara. Lê comigo aqui, Gênesis 3:8. Eles ouviram a voz do Senhor que passeava no jardim, por isso se esconderam da presença de Deus. Então a primeira coisa que foi perdida foi o acesso à presença de Deus. Vocês estão começando a entender? O homem ele estava no jardim, ele era um só com Deus, ele tinha acesso, intimidade, ele conhecia o coração do Pai, ele tinha livre acesso, e agora ele não tem mais acesso. A primeira coisa que ele fez, ele foi, se escondeu e se ausentou da presença.
Então, primeira coisa para a gente entender sobre missões: missões não veio de hoje. E segundo, qual é o coração de Deus para as missões? Ele está desde o Éden até os dias de hoje e vai até o final dos séculos, final dos tempos, traçando um plano para recuperar o coração do homem de volta para ele. Vocês estão comigo? Tá bom, então, e qual é a intenção de Deus, então? Eu vou te dar uma passagem na Bíblia. 1 Timóteo 2,4. Ele deseja que toda a humanidade seja liberta e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Então tá, vamos lá. O homem pecou, entrou numa rotação de pecado, se afastou da presença de Deus. E agora Deus está traçando um plano para que todos possam novamente conhecer a verdade. Para que novamente todos possam conhecer de quem Deus é e que eles possam ser libertos da maldição do pecado. Vocês estão comigo? Então tá. Então Deus ele entra na fase do plano de reconciliação com a terra. Vamos voltar lá para o Antigo Testamento. Deus ele mandou os homens, ele levantou homens para conduzir o povo de volta para Deus. Vocês lembram disso? Moisés, Noé, Salomão, Davi, os profetas. Vocês lembram disso? Ele levantou profetas e ele levantou a lei. Então foram etapas que Deus ele foi levantando pessoas específicas e processos específicos para levantar, para conectar novamente o coração do homem com Deus. As leis a gente vê lá em Êxodo 20. Moisés ele sobe para o monte da presença e ele está lá e aconteceu aquela doideira toda. Eu acho que era mais ou menos o que estava acontecendo aqui na hora da adoração, aquela fogo de artifício e vozes, trovão e tudo. E quando ele desce, Deus ele fala o seguinte: vai lá, fala para o povo isso e estabelece um perímetro para que eles não possam ultrapassar e entrar na minha presença. Por quê? Porque eles estavam indo em pecado. Se eles entrassem na presença de Deus daquela forma, eles morreriam. Estão comigo? Então tá bom. Então Moisés ele veio, trouxe as leis e depois eles começaram a caminhar nesse sentido de que eles precisariam se guardar para se manter puro, para novamente estar com Deus. E daí Deus ele mandou os profetas, as leis e levantou homens. E daí Deus ele levanta um homem chamado João Batista, lá no Novo Testamento, Mateus, ali no comecinho. E o que João Batista anunciava? Vocês lembram? O arrependimento. Cara, arrepende que é chegado o reino dos céus. Arrepende que é chegado o reino dos céus. Arrepende que é chegado o reino dos céus. Eu não sou o cara que vocês estão esperando, mas vai chegar um que vai redimir todos vocês. Estão comigo? E daí, o que acontece? Deus ele manda Jesus. 1 Coríntios 15, eu acho que é versículo 45, 40, não lembro. Fala que Jesus é o segundo Adão. Vocês lembram? Vocês sabem disso? Jesus é o segundo Adão. Por que Jesus é o segundo Adão? Ele veio restaurar tudo aquilo que era para ter acontecido com o primeiro Adão. Jesus, e a primeira coisa que a gente tem que entender Jesus é que ele foi feito exatamente, perfeitamente conforme a imagem de Deus. E Jesus é enviado para a terra para pregar o Evangelho e para reconectar o coração do homem com Deus. Então a gente pensa assim, cara, conheci um missionário e ele me falou que está em missões há 40 anos. Eu conheci outro missionário 200 anos atrás, o avivamento de Azusa, e aí os movimentos que aconteceram. Todas essas pessoas foram homens de Deus e mulheres de Deus, foram missionários. Mas o primeiro missionário que a gente vê aqui na Bíblia, enviado por Deus de verdade, foi Jesus Cristo. Então, cara, o primeiro missionário da Bíblia foi Jesus Cristo. Então, se você acha que ser missionário é chato, velho, você não está entendendo nada. E quando a gente fala de missões, fala do coração de Deus, a gente tem que olhar para Jesus Cristo para poder entender o coração de Deus. E nós, como missionários, nós como jovens que tem um encargo missionário, que tem uma chama por pregar o Evangelho, se a gente quer entender o plano de Deus, se a gente quer entender Deus, nós precisamos olhar para Jesus Cristo. Vocês acreditam nisso? Então tá bom, vamos lá então comigo. Colossenses 1,15.
Jesus era a expressão exata do Pai. Colossenses 1,15 fala o seguinte: Ele é a imagem do Deus invisível. Então tá bom, então se a gente quer entender Deus, a gente olha para Jesus. A primeira coisa que você precisa entender, que nós precisamos entender, às vezes a gente fala assim: Deus, eu quero ver você libera o meu chamado, libera aquilo que você tem guardado para mim, o que eu faço, como é que eu faço? Você quer entender isso tudo, cara? Primeira coisa, olha para Jesus que você vai ver Deus. Estão comigo? Amém. Então tá bom. Segunda coisa, Jesus ele só fazia o que o Pai queria. Sabe quando você... Quantos aqui são maiores de 18 anos? Tá, então o resto de vocês está tudo na vala, porque até 18 anos vocês têm que fazer o que o pai de vocês manda. Vocês não têm autoridade sobre a vida de vocês ainda. Fala Deus, fala Deus. Mas a gente está nessa geração, eu posso fazer o que eu quiser. Cara, eu já fiz isso aí, quebrei tanto minha cara, porque não tem lá no YouTube, senão vocês iam me sacanear pra caramba. Eu dei muito minha cara. Mas voltando aqui para Jesus. Jesus então, ele carregava a imagem de Deus. E segundo, ele só fazia a vontade de Deus. Então tudo o que Jesus fez aqui na terra, todas as pessoas que ele alcançou, todas as pessoas que ele curou, todas as pessoas que ele pregou o evangelho do reino, foi porque ele via e ele queria aquilo que o Pai queria. Essa é a segunda característica de Jesus. Estão comigo? Amém. Tá bom. Terceira característica de Jesus. Jesus ele só fazia aquilo que ele via o Pai fazer. Ah, mas onde que está escrito isso? Vamos lá comigo, João 5,19. Se você está anotando, cara, vai anotando isso aí, porque eu vou passar direto e depois vai te ajudar. Tá gravando? Depois vocês veem a gravação. Vamos lá comigo, João 5,19, tá aí? Tá. Portanto, Jesus lhes disse: Eu lhes digo que o Filho não pode fazer nada por si mesmo, mas apenas o que vê o Pai fazer. Tudo que o Pai faz, o Filho também faz. Então a terceira coisa que a gente quer entender, que a gente precisa entender sobre Jesus, tudo que ele fez foi que primeiro o Pai estava querendo fazer, e segundo, o Pai ele já estava fazendo. Então agora a gente consegue entender claramente que desde o começo, desde Gênesis até o dia de hoje, Jesus ele já estava recuperando o coração da humanidade para Deus. Fica um pouco mais claro agora? Deu uma esclarecida para vocês ou não? Vocês estão comigo? Amém. Estão comigo mesmo? Amém. Então, cara, para pensar nisso. Não fica mais fácil nós olharmos apenas para Jesus em vez de a gente olhar para os homens hoje? Não fica mais fácil? Deus, mostra o meu chamado. Olha para Jesus. Deus, mas eu não sei o que fazer. Olha para Jesus. Deus, o que você quer fazer? Olha para Jesus. Deus, como é que eu prego? Olha para Jesus. Como é que eu alcanço minha escola? Olha para Jesus. Cara, como é que você vai pregar o evangelho? Como é que você vai curar? Olha para Jesus, cara. Olhando para Jesus, você vai conseguir entender o coração do Pai. Uau, cara, estou sentindo muita presença de Deus aqui. Essa foi a verdade que a gente entendeu durante esses anos. Eu vou contar um pouquinho da nossa história agora, rapidamente, só para vocês entenderem. Alguns anos atrás, a gente vou contar de Fortaleza para cá, rapidamente. Alguns anos atrás, a gente teve um encontro com Jesus. Eu vou contar a minha parte rapidinho, porque depois a Isabela pode contar dela. Eu estava no Rio de Janeiro e, resumindo a história, Deus ele me mandou ir para Fortaleza. Eu acho que tem no YouTube, não sei se vocês viram isso, alguns de vocês. Mas enfim, eu estava no Rio de Janeiro, Deus ele começou a falar comigo sobre as nações. E começou a falar assim: cara, você precisa pregar o evangelho. Eu comecei a entender isso aqui, de que eu precisava olhar para Jesus, eu precisava caminhar como Jesus. Ele começou a falar comigo: Gabriel, cara, prepara suas coisas e vai para Fortaleza. E daí a gente foi para Fortaleza. Nós passamos 2 anos em Fortaleza. Eu sempre consulto com a mulher, né? Sempre melhor consultar com a mulher. A gente passou 2 anos em Fortaleza, trabalhando com as mulheres em situação de prostituição, na favela. A Isabela ia muito para a favela, uma das favelas mais perigosas lá de Fortaleza. E de lá de Fortaleza, Deus ele levou a gente para a Ásia com $30 apenas. E
E no meio do caminho, Deus aí providenciou tudo o resto. A gente encontrou um cara no aeroporto, o cara deu $13 mil pra gente, sem conhecer a gente. E a gente começou a pregar o evangelho lá como Jesus fazia. E como que Jesus fazia? Cara, a gente começou a andar como Jesus. A gente ia para a vila, conversava com as pessoas, pregava o evangelho e ninguém se convertia. Até que no último dia da viagem a gente foi pregar para um monge e a gente entrou dentro do monastério. E resumindo bastante a história, começou a acontecer um monte de loucura dentro do monastério. A gente chegou lá e a gente falou assim, cara, a gente precisa pregar para você. E daí esse cara falou assim, não, vocês vão ter que me esperar. E a gente falou, tá bom, vamos esperar. E a gente ficou dentro desse salão e ele estava fazendo um ritual para de libertação. Eita, Jesus Cristo. Ele estava fazendo um ritual de libertação da purificação. De quê? Purificação, libertação de uma mulher que estava com o espírito mau. E daí a gente estava lá no meio daquela sala e, cara, começou a acontecer um ritual lá e o cara começou a tacar uma água nela e dava uns banhos nela lá e batia um negócio nas caras dela assim. E a gente estava ali dentro. E eu lembro que o ambiente começou a mudar. E do nada as pessoas dentro ali daquele local começaram a ficar endemoniadas e começaram a rodear a gente assim. Eles rodeavam a gente assim, ficavam rodeando, olhando pra gente. E tipo assim, eu comecei a me sentir no filme, né? Eu falei, caraca, que os caras rodeando assim, aí do nada, um carro, um tuk-tuk, vira de cabeça para baixo e cai perto da gente. Para você entender isso, pensa um carro. O carro virou de cabeça para baixo e caiu assim. Eu olhei aquilo e falei, cara, eu acho que está acontecendo uma coisa aqui. Está acontecendo uma coisa aqui. Aí para pra pensar assim, cara. Se o carro virar do teu lado, alguma coisa está acontecendo. Não se esqueça disso. E daí a gente começou a dormir. Tipo, a gente estava conversando normalmente assim, a gente começou a ter sono. E quando eu me deparei, eu estava cochilando, conversando com meus amigos. Eu falei assim, cara, que doideira é essa? Aí Deus falou comigo assim, Gabriel, para prestar atenção. Se depara agora com a realidade onde eu estou te colocando, cara. Eu te trouxe do Brasil. Eu paguei todas as suas passagens. E agora você está aqui, no lugar mais escuro desse país, agora. E você precisa ser luz aqui dentro. Quando eu senti isso no meu espírito, eu falei, caraca, é isso. Eu tirei o violão da capa, comecei a cantar, a gente começou a tocar música em português. A gente falou assim, não se preocupa não, que é só uma música cultural do Brasil, parece um samba. Abre o céu, Senhor, abre o céu. Não se preocupa não, porque é uma música cultural, é do Brasil. E daqui a pouco a gente começou a cantar em inglês. Aí a gente lembrou, cara, o cara fala inglês. Eu falei, mano, canta em inglês mesmo. Daqui a pouco a gente começou a cantar em línguas, xaracateira, baixeira, aquele negócio todo. E aquele negócio acontecendo. Aí esse cara veio, parou assim, deu uma mudada nas costas e falou assim, cara, pronto, vocês podem falar comigo. E daí a gente começou a pregar para ele. E a gente pregou o evangelho para ele durante uns 30 minutos. E no final, a gente perguntou assim, e aí? E aí? Ele falou assim, eu quero esse Jesus para mim. Aí a gente ficou assim, não, mas é sério isso? Não, mas eu quero esse Jesus para mim. E aí eu falei assim, não, mas você tem que abrir mão de todos os outros deuses, de suas crenças. Ele falou, não, eu entendo que esse aí é o único Deus que existe. Eu quero aceitar Jesus agora. Aí a gente falou, meu Deus, olha para esse cara, orando por ele e falamos assim, cara, você quer receber o batismo do Espírito Santo agora? Ele falou, quero. Eu falei, caraca, vamos orar por ele. A gente começou a orar por ele, ele ficou 30 minutos lá, zen. Aí eu na minha cabeça, tocando violão, eu falei assim, cara, esse cara dormiu, velho. Aí eu comecei a bater forte no violão assim, para ver se ele voltava. A gente cantando, faz chover. E para ver se ele acordava, e o cara lá, velho. Eu não sei se é porque ele era um monge, mas ele tava tipo. Eu falei, cara, isso aqui tá sendo uma sessão de mantra, velho. Do
do nada ele acorda. Aí ele fala assim, eu tive uma visão. Falei, legal, e aí? Falou, então, eu vi um portal. E esse portal era muito grande. E esse portal ele se abria. E do nada uma pessoa lá dentro, eu não conseguia ver o rosto dessa pessoa, porque era muito branco. Eu não conseguia enxergar o olho dela. Essa pessoa ela começava a me chamar para entrar nesse portal. E eu entrei por esse portal e quando eu entrava lá dentro, ele vinha e explodia um monte de cores no meu peito. E eu sentia algo que eu nunca senti antes na minha vida, uma alegria como nunca antes. Aí a gente olhou para ele e falei assim, cara, eu estou caminhando com Jesus há 20 anos, eu nunca tive essa experiência. Você viu Jesus, cara? E naquela noite, o representante geral, o responsável por toda aquela península ali daquele país, que era responsável por ensinar a religião, ensinava as crianças, ele teve encontro com Jesus, ele aceitou Jesus. O evangelho é real, velho. Vou te contar um segredo. A gente foi lá para esse país, a gente passou 2 meses e somente esse cara aceitou Jesus. A gente ficou 2 meses pregando o evangelho. A gente ficou 2 meses pregando, a gente ficou 2 meses indo para a vila, trabalhando. Ficou 2 meses construindo casa lá, as meninas carregaram madeira, Isabela é quase uma pedreira já. E só um cara se converteu. Mas por quê? Porque Jesus ele é apaixonado por ele. Quando a gente voltou, a gente começou a pensar sobre isso, e a gente começou a ler algo essa paixão do Evangelho ficar muito mais clara nos nossos corações. E a gente começou a pensar, falou assim, cara, a gente gastou milhares de reais só para chegar lá e a gente poderia ter morrido e aconteceu tudo, nenhum cara aceitou Jesus. E daí eu li algo na Bíblia que mudou minha vida. Eu queria... Abre comigo aí rapidinho, Romanos 1,18. Versículo 18. Você já abriu comigo? Tá. A ira de Deus é revelada desde o céu contra toda a perversidade e impiedade de pessoas e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Passa para o próximo aqui. Vai até o 22. Porquanto o que de Deus se pode conhecer nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu poder eterno como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram e seu coração insensato se obscureceu, dizendo-se sábios, tornaram-se tolos. Tá, mas o que eu quero que você entenda é o começo desse versículo. Fala assim: a ira de Deus é revelada desde o céu contra toda a perversidade e impiedade de pessoas que, motivados pela sua injustiça, mantêm a supressão da verdade. Porque o que pode se conhecer de Deus é claro, porque Deus ele fez assim. Aqui na minha versão está diferente. Porque o que Deus pode se conhecer, ele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. A gente começou a pensar sobre esse versículo, a gente entendeu uma coisa, que tudo que foi criado, todas as coisas que foram criadas nos céus e na terra, já é um motivo para as pessoas que não conhecem a Jesus entenderem que existe um Deus. Vocês entenderam isso? E ninguém é indesculpável. Ninguém é indesculpável pelo fato de eu não conheço Deus, eu nunca ouvi falar de Deus. Por quê? Porque a própria criação de Deus, os céus, a terra, o mar, os pássaros, expressam a natureza de Deus e expressam que Deus ele criou algo e que existe um Deus. Vocês estão comigo? Amém. Tá. Então, por que então se todos pecaram, se todos foram destituídos, então por que agora se a ira de Deus ele se manifesta contra todas as pessoas? Porque elas
conhecendo que Deus criou as coisas, não conheceram a Deus de verdade, por que os missionários precisam ir para o campo missionário? Você está entendendo a minha pergunta? Vocês entenderam? Eu vou deixar melhor. Tudo que Deus criou manifesta a presença de Deus, manifesta que existe um Deus. Então, se todos são indesculpáveis, porque eles não estão reconhecendo a Deus, por que o missionário tem que ir para o campo? Faz sentido? Agora? Cara, deixa eu te falar uma coisa. Quando o cara olha para tudo que foi criado e ele fala assim, cara, deve existir um Deus. Deus, ele move céus, terra e mar e manda um missionário lá para pregar o evangelho para essa pessoa. Essa é a resposta. Não é difícil. A gente pensa na vida desse cara, desse homem. Ele está a vida toda caminhando nessa religião. Em algum momento na vida dele, ele se deparou e perguntou, cara, deve existir uma coisa. Deve existir um Deus. Deve existir algo maior do que isso. E Deus, por amor dessa pessoa, mandou um grupo de jovens do Brasil para ir lá para o Camboja, para pregar somente para ele. E ele se converteu. Você consegue entender o amor de Deus, a profundidade do amor de Deus agora? Para pensar nesse amor, cara. Ele leva quem ele quiser levar para as nações, por conta do amor que ele tem pelas pessoas que estão nas nações. Para pensar agora, vamos voltar os nossos olhos novamente para Jesus. Jesus ele era o bom pastor. Vocês se lembram desse versículo? Amém. Jesus era o bom pastor. Um ponto que a gente precisa entender sobre Jesus está lá em Apocalipse 7. Abre comigo aí rapidinho, você pode abrir? Desculpa, Apocalipse 5, 9. Abriu? 5, 9. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Uau! Cara, Jesus ele morreu para você. Você falou pro teu amigo do teu lado, você é a recompensa do sacrifício de Jesus. Você lembra disso? Amém. Mas a nação inteira, todo o universo, é a recompensa de Jesus pelo sacrifício dele. E ele morreu para que todos possam escutar sobre o evangelho. Cara, isso motiva o meu coração. Isso tem que motivar o teu coração, cara. Jesus ele veio para a terra como um bom pastor. E ele, sabendo que todas as pessoas, todos eram indesculpáveis, todos mereciam, o único direito que eles tinham era o inferno, porque eles pecaram. Jesus ele sabia disso. Ele sabia que ninguém tinha desculpa, porque a humanidade não conhecia Deus. E ele falou assim: não, eu vou lá e eu vou morrer por todos eles. E esse é o coração do missionário. Quando alguém em algum lugar se pergunta se tem Deus, se existe um Deus, ele move céus e terra e manda pessoas lá. Abre comigo rapidinho, Lucas 15, 3, versículo 7. Pode abrir? Tá ali embaixo, estava procurando. E ele lhes propôs esta parábola, dizendo: que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida até que venha e achá-la? E, achando-a, põe-a sobre seus ombros, cheio de júbilo. E chegando à sua casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Pula aí. Não, só isso. Cara, Jesus ele é um bom pastor. Aleluia. Ele naquela época, ele largou tudo que ele tinha, ele foi atrás da uma ovelha perdida. Então se Jesus ele é a expressão exata de Deus, se ele carrega a natureza de Deus, se ele faz aquilo que Deus está fazendo,
Ele ia atrás da uma ovelha perdida. Significa que Deus está indo atrás da uma ovelha perdida. E é isso que Deus está fazendo nas nações, cara. É isso que Deus fez lá no Camboja. Ele foi, ele mandou. Jesus em carne estava lá, porque nós somos a manifestação da sua glória. Você sabe disso? Cristo em mim, esperança da glória. Nós estávamos significando a presença de Jesus lá, e nós pregamos, e a uma ovelha perdida voltou para casa. Você consegue entender isso? Está marcando isso no teu coração? De verdade? Agora vamos lembrar de outro capítulo. Vocês lembram da mulher samaritana? Que estava no poço? Vocês lembram? Vocês lembram da história? Ela estava lá no poço. Jesus chegou, ele foi até aquela cidade. E ele estava lá. Ele chegou e ele pediu para a mulher de beber algo. E ela começou a conversar com Jesus. E Jesus começou a revelar a vida da mulher. E Jesus fala que se a mulher bebesse da água da vida, ela nunca mais teria sede. Para pensar nisso, né? A gente pensa, muitas pessoas pensam que Jesus estava indo e não tinha nenhum propósito específico para Jesus ter parado ali para tomar uma água, porque era só uma água. Mas o que eu entendo do meu Jesus, do meu mestre, ele estava indo atrás de uma ovelha perdida. E ele foi lá, e ele parou para aquela mulher, e ele encontrou a uma ovelha perdida naquela cidade. De acordo com a lei, de acordo com os homens, de acordo com toda a sociedade, de acordo com o sistema, Jesus não poderia falar com aquela ovelha, mas Jesus pegou, deu um chute no sistema, deu um chute na cultura, deu um chute em tudo e falou assim: eu vim aqui para resgatar a minha filha perdida, a minha ovelha perdida. Vamos embora para casa, filha, vamos comigo. Meu Deus. Sabe por que disso tudo? Porque nada pode nos separar do amor de Deus. Nada pode nos separar do amor de Deus. Aleluia. Nada, nem ninguém, nem cultura, nem altura, nem profundidade, nem distância, nem dinheiro, nem passagem, nem trabalho, nem faculdade, nada pode nos separar do amor de Deus. Nada pode separar. Jesus estava há 2000 anos atrás resgatando as ovelhas perdidas, e ele está hoje, nos dias de hoje, resgatando as ovelhas perdidas. Amém. Cara, nada pode separar a gente do amor de Deus. E você sabe qual é o mais interessante disso tudo? Jesus veio para a terra. Vamos lá, vamos lembrar do começo. Vamos voltar lá de Gênesis. O homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Aí o homem cai, o pecado entra no mundo, e Jesus pega, ele volta, ele vem para a terra, restaura o que foi perdido no Éden, e ele começa a reconquistar todo o povo, toda a geração de volta para Deus. Você sabe o que Jesus faz agora? Ele nos envia para continuar essa missão, até que Deus volte. Ele restaurou a autoridade que foi perdida no Éden. Ele restaurou tudo aquilo que foi perdido no Éden, o relacionamento, a intimidade, e Ele agora nos envia para que nós possamos alcançar as outras ovelhas perdidas, para que elas possam voltar para casa. Ah, mas onde que está isso? Abre comigo João 20. Você pode abrir rapidinho? Versículo 21. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: Pai seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Ah, mas o meu pastor não me envia. Ah, mas a minha igreja não me apoia. Jesus já te enviou, cara. Ah, meu pai não concorda. Ah, mas a minha mãe, Jesus já te enviou. Ele sobrou sobre você. Agora você carrega a autoridade do Evangelho para pregar o Evangelho do Reino, cara. Você consegue entender isso? Você já foi enviado. Você já foi enviado. Ah, mas eu não tenho chamado para a Ásia. Não importa, você já foi enviado. Prega o Evangelho onde você está.
Não, mas eu não tenho chamado, eu não consigo botar um mochilão nas costas. Não tem problema, cara. Compra uma mala e vai pra Europa. Ah, não, mas eu não gosto. Cara, prega o evangelho na tua esquina. Prega o evangelho na tua casa. Prega o evangelho na tua família. Amém? Porque ele já enviou você. Ele já te enviou. Então agora que nós somos enviados, para pensar comigo. O homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Jesus veio, restaurou tudo que foi feito lá no Éden. E agora ele nos envia. Então agora nós somos a imagem e semelhança de Deus. Nós carregamos o coração de Jesus. Nós carregamos a intenção de Jesus. Então agora nós vamos caminhar com Jesus. Amém. Por isso nós entregamos as nossas vidas. Por isso nós abrimos mão do nosso pai, da nossa mãe, do nosso trabalho. Por isso que a gente abre mão dos nossos estudos, quando é necessário, para alcançar a ovelha perdida. Por isso que nós abrimos mão de tudo, porque nós carregamos o amor de Deus, o coração de Deus. Nós carregamos o amor pelo perdido. E nós carregamos agora a autoridade de Jesus de pregar o evangelho nas nações. Vocês estão comigo? Amém. É muita coisa? É um pouquinho? A minha esposa é meu mediador. Vocês estão comigo? Vocês estão queimando por Jesus? Amém. Posso continuar ou vocês querem que eu pare? Uau. Cara, deixa eu te falar uma coisa que talvez você não saiba. Hoje no mundo existem 7 bilhões 600 milhões de pessoas. Muita gente, né? E desses 7 bilhões 600 milhões de pessoas, 42% de 7 bilhões 600 milhões, que seria 3 bilhões 400 milhões de pessoas, nunca ouviram falar de Jesus. Nunca ouviram falar de Jesus. Você consegue entender isso? Porque, olha só, a gente está aqui no Brasil. As pessoas, por mais que elas não vão à igreja, por mais que elas não querem seguir os caminhos de Jesus, o evangelho já alcançou essas pessoas. Você consegue entender? Não estou desmerecendo, não estou falando que aqui no Brasil não é importante, mas estou falando que tem pessoas que nunca ouviram falar de Jesus. Para pensar nisso, cara. Pega o globo hoje, pega a terra, parte ela no meio, metade vai para o céu, metade vai para o inferno. Se dependesse só do ouvido de falar, só no ouvido de Jesus. A gente tem falado muito sobre a segunda vinda de Jesus. Jesus está próximo, Jesus está próximo, Jesus está próximo. Hoje a igreja fala muito disso. Só que na verdade tem pessoas que nunca escutaram falar da primeira vinda de Jesus. Já parou para pensar nisso? Assim, cara, eu quero estar com Jesus. Essa vida vai passar. Eu não preciso estudar, eu não preciso fazer faculdade, eu não preciso trabalhar, não preciso fazer nada, porque Jesus está vindo. Jesus está voltando para me entregar, para me resgatar. Quando na verdade tem pessoas morrendo porque você não quer tomar o teu posicionamento como filho. É pesado. Tem pessoas que nunca ouviram falar de Jesus, cara. As pessoas que estavam com o meu time caminharam 10 horas, a gente caminhou tanto que a gente quase chegou na China. Literalmente, a gente quase chegou na China. A gente subiu 3.400 metros, 3,5 km, escalando uma montanha. A gente subiu lá, a gente quase morreu. Teve um rapaz do meu time que ele teve falência muscular. Eu tive que carregar ele durante 6 horas, empurrando ele. A gente subiu as montanhas, a gente chegou lá e a gente subiu até o topo, começou a pregar o evangelho e ninguém quis o evangelho. Eu disse, cara, o que está acontecendo, velho? A gente subiu 10 horas, Deus. Eu trouxe meu time para cá, a gente quase morreu. A gente está caminhando há 10 horas e ninguém quer o evangelho. Ninguém queria o evangelho. A gente voltou daquela vila, andando. Aí no meio do caminho para casa, eu já estava muito cansado. A Max, dá um alô aí, Max. Daqui a pouco a Max vai orar com vocês vão entender o que eu estou falando. A Max, ela falou assim, eu quero evangelizar para essa mulher aqui. Aí eu falei assim, Max, vai evangelizando aí, porque eu vou indo com o Felipe na frente, porque eu tenho certeza, quando você acabar de evangelizar aqui, eu vou ter andado uns 10 metros. Porque
ele está morto. Então eu fui na frente e tal, e a gente voltando para a igreja. Aí depois a gente encontra a Max e fala assim, aquela senhora se converteu. Eu falei assim, caraca! Daquele momento, mais uma vez eu entendi que a gente tinha ido naquela viagem, a gente andou 10 horas, a gente subiu aquela montanha para encontrar aquela uma senhora sentada no campo de arroz, fazendo nada na vida, que Jesus estava procurando uma ovelha perdida. Cara, a gente andou 10 horas. Eu estava cansado, eu estava carregando o Felipe, eu estava frustrado, estava todo mundo frustrado, porque ninguém tinha se convertido. Mas uma pessoa se converteu. Aí no caminho de volta, ela começa a conversar com mais uma pessoa e mais um se converte. Foram 3, né? E daqui a pouco mais um e mais um se converte. Eu falei, cara, que isso é máxima. Mas cara, o que eu estou tentando te dizer? Jesus está encontrando as ovelhas perdidas, até aqui no Brasil. Contando com jovens, como eu e como você, para levar essa mensagem. Ele procura, ele tá procurando pessoas disponíveis que vão falar assim, Senhor, eis-me aqui, leva eu. Não leva meu irmão não, leva eu. Ele conta com você, cara. Tudo isso que eu falei aqui, todos esses sinais, todos os milagres, todas as maravilhas, você pode fazer, porque você é filho de Deus. Aleluia! Coloca no pé no seu lugar rapidinho. Cara, fecha os teus olhos, sabe? Jesus, ele vai começar a marcar